Salve Maria, salve José. Eu quero falar de um tema que vai ser extremamente importante para você, que pode fazer toda a diferença. As 10 dicas de como evitar o purgatório, ou então, pelo menos, abreviar o purgatório. Um tema muito importante que vai fazer toda a diferença. Nós sabemos que 1 segundo no purgatório já faz a diferença. Então, quanto mais nós conseguirmos abreviar ou então evitar o purgatório, muito melhor será para nós. E aqui eu até peço para essas 10 dicas, se você puder, pegue um papel, pause o vídeo, pegue um papel, uma caneta para ir anotando, ou no computador, no celular, mas anote, porque não é um vídeo para simplesmente só assistir. Tem que ter resoluções, tem que marcar, é uma luta constante diária para conseguir atingir e conseguir o máximo de nossas forças, a gente conseguir aproveitar essas dicas que foram passadas pelo padre Paulo Sullivan. O padre Paulo Sullivan é maravilhoso, ele tem livros ótimos e também tem esse sobre o purgatório. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, para quem quiser ver com mais detalhes essas dicas, é um livrinho que vale a pena, muito simples, rápido e com dicas incríveis. Então, são 10 dicas. Acompanhe todas as dicas são importantes. Então vamos lá, a primeira dica é: elimine o pecado, elimine as causas do pecado. Por quê? Como assim? O purgatório é o lugar onde se vão as almas que não têm pecado mortal, que estão em estado de graça. Não tem pecado mortal. Só que a maior parte, a enorme, grande parte das almas que morrem em estado de graça tem pecados veniais. E essa alma não pode entrar em contato com Deus, puríssimo amor, se estiver cheia de manchas, cheia de pecados. Então essa alma precisa se purificar. E é isso o purgatório. O fogo que purifica cada uma das mínimas faltas, cada uma dos mínimos pecados veniais, é isso que é o purgatório. E aí, claro, quanto mais pecados veniais a pessoa tiver, mais tempo vai passar no purgatório. Quanto menos pecados veniais tiver, menos tempo no purgatório. Então, é muito importante saber isso, né? As almas não vão passar o mesmo tempo no purgatório. E o purgatório, mesmo um mínimo segundo, é muito doloroso, porque o fogo do purgatório é o mesmo fogo do inferno. É o mesmo fogo do inferno, só muda a duração, porque não é eterno. No inferno é eterno, no purgatório não. É de acordo com a necessidade de cada alma de se purificar. Então a primeira dica é: evite ao máximo os pecados, porque às vezes a gente pode se acostumar tanto, mas é só um pecadinho de leve, é só um pecadinho de nada. Evite. Cortar todos os pecados que, com muita força, com muito afinco, eliminar esses pecados, as causas dos pecados. Olha, eu sei que em determinado lugar eu cometo pecado. Não vai. Eu sei que determinada pessoa eu estou com ela, eu cometo pecado. Não tem essa presença. Tudo que for ocasião de pecado, corta. Tudo que for possibilidade de pecar, corta. E aqui até o padre Sullivan ele conta o exemplo. Tinha uma senhora que já tinha um hábito de falar mal do próximo, mas ela ouviu um sermão sobre como não devia praticar mais esse ato. Então ela tomou a resolução: não mais falarei mal do próximo. E ela cumpriu. E o padre Sullivan fala: imagina como esse simples, mas enérgico ato livrou-a de milhares de pecados contra a caridade. Milhares, porque imagina a vida inteira, todos os anos, imagina por dia, vai lá, fala mal, falou 5, 6 vezes mal, 10 vezes mal por dia. Durante o mês, falou 300 vezes mal. Durante um ano, falou 3.000 vezes mal. 3.000 vezes mal. São 3.000 pecados que devem ser expiados. São 3.000 pecados que devem ser purificados no purgatório. Durante 10 anos são 30.000. Por isso que o padre Sullivan fala: esse pecadinho parece que é um pecadinho de nada. Como isso está destruindo a vida dessa senhora. Além de deixar ela muito infeliz, porque os pecados sempre trazem infelicidade, além disso, que longuíssimo purgatório que ela ia ter, que foi abreviado. Então, pensa, faça uma análise da sua vida. Veja quais são os pecados leves, que parece que são bobinhos, que são feitos, que são cometidos
corte. Ah, são pequenas mentirinhas. Ah, é falar mal de alguém. Ah, é querer tirar vantagem. Ah, são vaidades. Ah, é a inveja. Veja quais são. Isso sem falar, claro, o pecado mortal. O pecado mortal confessa na hora, não pode nem brincar com o pecado mortal. Mas esses pecados veniais têm que ser cortados também com muita energia e uma resolução. Não cometer esses pecados veniais. Parece que são simples, mas não são. Ofendem a Deus e depois pagaremos por cada um deles no purgatório. Vamos então para o segundo. Segunda dica. Penitência. Fazer penitência e aceitar tudo que Deus nos enviar. Fazer penitência, oferecer espontaneamente uma penitência a Deus, ou então, e também aceitar tudo que Deus nos enviar. Isto é penitência. E como que vale a pena? Às vezes, por exemplo, uma penitência, você oferece, eu gosto muito de comer doce. Eu vou oferecer ficar sem comer doce durante um mês, durante uma semana, ou então às segundas-feiras. Você oferece uma penitência a Deus. Às vezes alguns podem pensar, nossa, mas é muito difícil. Vale a pena, com certeza vale a pena. Já imaginou, até o Padre Stanley vai aqui dar o exemplo, né? Imagina que dó nós visualizarmos, né, uma pessoa, algo em chamas, né? Nós tivemos esses tempos, né? Igreja incendiada, como é triste ver isso. Imagina uma pessoa queimada. É uma dor muito grande, é uma tristeza muito grande, mas que dura somente algumas horas. No purgatório, nós não sabemos o tempo do purgatório, quanto será. Imagina um fogo que é muito pior que esse, um fogo que é muito mais intenso e que pode durar 10, 20, 50, 100, 500, quantos anos for. Então, será que não vale a pena fazer uma mísera penitência? Oferecer sacrifícios? É tão pouco diante do benefício da grande graça de abreviarmos o purgatório. É tão incrível. A gente oferece tão pouco e Deus nos dá tanto. Fazer pequenas. Ofereça. Veja o que mais você gosta. O que mais você tem uma inclinação, um apego, um amor desordenado. Ofereça. É comprar alguma coisa? É assistir a algum programa? É ver determinada coisa? Veja o que é tal comida, bebida, e ofereça como penitência. É muito, muito importante. Alguns podem falar, mas é só uma coisinha tão simples, uma penitência. Às vezes, se oferecer uma penitência por dia, será que vai ser... Que diferença vai fazer? Uma penitência por dia. Santa Teresinha se tornou uma das maiores santas de todas, oferecendo pequenos sacrifícios. Os pastorinhos de Fátima, né, nossos santos Francisco e Jacinta, os nossos santinhos de Fátima, se santificaram sendo crianças, oferecendo também pequenos sacrifícios. E a gente vê também na Bíblia esse exemplo, né, com a viúva pobre, que ofereceu lá uma moedinha, mas que tanto agradou a Deus. Deus, ele vê muito amor nesses pequenos atos, nesses pequenos sacrifícios. E assim a gente pode crescer muito em santidade e abreviar e evitando o purgatório. Terceira dica é um complemento à penitência. A penitência é nós nos oferecendo alguma coisa a Deus. A terceira dica é aceite o sofrimento. A dica anterior da penitência, nós oferecemos algo a Deus. Agora, nessa aceite o sofrimento, é Deus que nos manda algo e nós aceitamos. Como assim aceitar o sofrimento? Então, um dia que está muito calor, para que ficar reclamando? Nossa, está muito calor. Nossa, está muito quente. Nossa, por que está assim? Nossa, que horrível. Nossa, vou ficar suado. Nossa, não... Para que fazer isso? Aceite. Seja feita a vossa vontade. Deus é infinita sabedoria, infinita bondade. Se Ele quer que as coisas sejam assim, com certeza é muito melhor do que a minha vontade. Ele sabe por que Ele está fazendo isso. Seja feita a sua vontade. Deus seja louvado. Se acontece alguma coisa, por exemplo, eu estou andando na rua, alguém tromba em mim, por que eu vou ficar reclamando? Nossa, mas que é isso? Nossa, meu dia começou errado, tá vendo? Tudo. Aceita, seja feita a sua vontade, aceite esse sofrimento. Coisas muito simples do dia a dia. Eu estou, passando pão na manteiga, o pão cai no chão. Por que eu vou ficar xingando, reclamando, bravo? Aceite o sofrimento. Isso tem uma dupla utilidade. Primeiro,
Você aceitando o sofrimento, na verdade, não é você aceitar o sofrimento, é você aceitar a vontade de Deus. É você ter a sua vontade unida com a vontade de Deus. Cada vez você está mais próximo. O que é santidade? É você e Deus estarem unidos. É a gente conseguir ter uma união com Deus, ter uma comunhão com Deus. E a gente precisa unir nossa vontade. O que Deus quer, eu também quero. Então tudo que acontece tem a permissão de Deus, né? Nós sabemos que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Não tem aquele mínimo grão na areia entre aqueles milhares de grãos de areia se Deus não quisesse que aquele grão estivesse lá. Assim também na nossa vida, tudo que nos acontece tem a vontade de Deus. Então aceite. Ofereça para Deus tudo. Ao invés de ficar sofrendo, reclamando, murmurando, xingando, aceite tudo que acontece. Tudo que acontece eu ofereço para Deus. Deus seja louvado. Então, tem uma dupla utilidade. Primeiro, vai abreviando o nosso tempo do purgatório. E segundo, vai aumentando o nosso mérito no céu. No céu não são todos iguais. Aqueles que aceitam mais o sofrimento vão ter mais e mais méritos no céu. Então é muito importante aceitar os sofrimentos. Quarto meio, os sacramentos. E aqui vamos falar da confissão e da Eucaristia. Como são importantes? São importantes. Primeiro, confissão. A confissão apaga os nossos pecados, né? Então nós confessamos, apaga os pecados mortais e os nossos veniais. Faz-nos conhecer a malícia do pecado. Então, quanto mais frequentemente a gente confessa, mais a gente vai percebendo a maldade que existe no ato de pecar. Enche-nos de horror o pecado e nos dá a graça necessária para evitarmos o pecado. Lembra a primeira dica? A primeira dica é evitar o pecado. Claro, a gente tem que ter graças para cada vez mais conseguir evitar o pecado. E a confissão nos dá essa graça. Você confessa, não somente apaga. Tem gente que pensa, confessar é só apagar o pecado. Não, apaga o pecado, mas dá muito mais. Você passa até o horror do pecado. Você começa cada vez mais a ter uma aversão, uma ojeriza. Cada vez mais você vai buscar se afastar. Você vai ter a graça. A confissão vai ter uma graça para você conseguir se afastar do pecado. E assim você vai abreviando o purgatório, evitando ele. Porque se você não tem mais pecado, você não comete mais pecado, cada vez mais o seu purgatório vai sendo abreviado. E também a comunhão. Como é importante a comunhão. E aqui, né, o padre Paulo Sorivan fala, se Jesus visitou Zaqueu uma só vez e com uma só vez conseguiu obter dele o perdão de todos os seus pecados, imagina a gente que pode comungar inúmeras vezes, quantas vezes nós quisermos. O sacrifício do Calvário, olha que frase bonita. O sacrifício do Calvário salvou o mundo inteiro. O sacrifício do Calvário salvou milhões e milhões de almas. E bastaria para salvar outros mundos sem conta, repletos de pecados se esses existissem. Participando da missa, podemos aplicar todo esse oceano de graças para a nossa alma. Para a nossa alma. Imagina só se nós quisermos, nós podemos receber todas essas graças participando de 1, 2, 3, 50, 100, quantas missas nós pudermos, está nas nossas mãos. Muitas e muitas graças que vão purificando nossa alma, vão nos santificando, vão nos afastando do pecado, vão nos dando muito mais graças para conseguir cada vez mais vencer o pecado. Está nas nossas mãos. Quantos e quantos santos não tinham a comunhão? Quantos e quantos santos, imagina a dificuldade nos tempos antigos, que não tinham atravessar às vezes milhas de quilômetros para chegar em algum lugar para comungar, às vezes não tinha alguma igreja na sua cidade. Hoje nós temos essa, às vezes a gente reclama, nossa, mas é 20 minutos para chegar nessa igreja. Tudo bem, é pouco perto das graças que vem da Eucaristia. Mas a missa que tem nesse lugar é 6 da manhã. Tudo bem, é pouco perto das graças que nós temos por meio da Santa Missa. Então, participar muito. E até o padre Paulo Sorivan fala, participe diariamente. Quem puder, participe. A gente não sabe os tempos que nós estamos vivendo, como que vai ser, quando que a gente vai deixar de ter missa. Vai chegar um momento que não vai ter realmente mais missa. Então não vamos perder essa oportunidade. Vamos todos os dias na missa, se for possível. Quem não for, o máximo que tiver ao alcance. Quinto meio, a oração. A oração. E aqui o padre Paulo Sorivan fala, peça 2 coisas na oração. Uma morte santa e que você fique livre do purgatório. Peça uma morte santa e que você fique livre do purgatório.
uma morte santa, porque são tantos os ataques do inimigo na hora da morte que é preciso estar preparado para morrer bem, conseguir vencer essas tentações, vencer o inimigo, vencer. Então é preciso pedir desde já. Ah, mas eu estou saudável, eu estou bem, olha, eu tenho 20 anos, eu sou muito novo. Desde agora pedir uma morte santa. A gente tem que estar preparado. Por isso que é tão importante, na Ave Maria, a gente reza para Nossa Senhora, rogai por nós agora e na hora de nossa morte. A gente já está pedindo tamanha importância que a gente seja preparado na hora da morte. Todo mundo vai morrer, mas nem todos vão morrer bem. Por isso é preciso que desde agora nós peçamos que eu esteja preparado bem para morrer. Ofereça o terço, eu quero oferecer esse terço também para que eu esteja preparado para a minha morte. E também para que, é importante pedir isso, né? Que eu fique livre do purgatório. Pedir desde agora. Pedir com muita fé e com muita perseverança. Não é pedir um dia. Peça sempre, 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 sempre. E olha o que o padre Paulo Sullivan diz. Como poderá Deus deixar de atender estas orações incessantes que são repetidas cotidianamente e numerosas vezes ao dia durante 20, 30, 50 anos? Então, como que Deus não vai atender se você está sendo perseverante, se você está pedindo durante o ano inteiro, 5 anos, 10 anos, eu quero ter uma morte santa, eu quero ficar livre do purgatório. Peça constantemente isto. Como isso agrada a Deus e como Deus vai conceder àqueles que pedirem com fé e perseverante uma boa morte e que fique livre do purgatório. O Carlo Acutis, nosso beato Carlo Acutis, ele falava sempre como ele queria ficar livre do purgatório. E realmente ficou, já está no céu, já está na glória do céu. Então, que sempre peçamos durante nossas orações uma boa morte, uma santa morte e que tenha a perseverança. Sexta dica que ajuda muito: aceite a morte. Aceite a morte. O padre Paulo Sullivan fala: quando um doente se dá conta que vai morrer e oferece a Deus a sua morte com uma total resignação, é muito provável que vá direto ao céu. Olha só, um jeito de você ir direto para o céu: aceitar a morte. Esse nosso ato agrada tanto a Deus que pode satisfazer plenamente as nossas culpas. Então, aceitar a morte. Pode ser aceitar a morte já desde daquele momento que você está doente. Meu Deus, eu aceito a morte que vós preparastes para mim, que seja do modo como que quisestes, seja do jeito, da maneira, com os sofrimentos que me vierem, eu aceito essa morte. Padre Paulo Sullivan fala que esse é um jeito de você ir direto para o céu. Como isso agrada a Deus? Ver a sua entrega, a entrega completa, o seu sacrifício unido ao sacrifício de Cristo, você se oferecer. E aqui nós vemos o beato Carlo Acutis de novo, como ele se ofereceu. No momento da morte, que seja feita a vossa vontade, eu me ofereço pela igreja, pelo Papa, e para que fique livre do purgatório. Ele ofereceu a sua vida. Então, nós podemos também oferecer durante o dia a dia. E até o Papa São Pio X, ele deu uma indulgência plenária para quem dissesse depois da Sagrada Comunhão, pelo menos uma vez na vida, a seguinte oração. Então, para quem comungasse e dissesse essa oração: Senhor meu Deus, aceito desde já, de boa vontade, e recebo com alegria e resignação o gênero de morte que vós aprouver mandar-me com todas as dores e sofrimento. Então, quem rezar essa oração vai ter uma indulgência plenária. Então, quem quiser rezar sempre essa oração após as comunhões, entregando a sua vontade para a vontade de Deus, que a morte seja de acordo com a vontade de Deus. Também é uma grande, grande graça. Sétimo meio: receber a unção dos enfermos. Receber a unção dos enfermos. É um sacramento cujo objetivo é levar a alma diretamente para o céu. Tem muitas almas que não querem receber, que estão doentes, estão agonizando e não querem receber a unção dos enfermos, que têm medo, ou até mesmo porque não conhecem, não falam mais a unção dos enfermos, Até os outros sacramentos se fala, batismo, crisma, comunhão, todo mundo, mas a unção dos enfermos é o sacramento mais desconhecido e é o sacramento que tem o poder de levar diretamente para o céu. Então, se você conhece alguém doente,
veja um sacerdote, um padre, para dar a unção dos enfermos, convença essa pessoa da importância, da utilidade. E outra coisa, sobre a unção dos enfermos, não deixe para quando o doente estiver assim, na última das últimas consequências, na última dos últimos atos, nos últimos suspiros. Antes, assim, quando perceber que a situação já está crítica, né, que tem uma doença, é uma complicação maior, já receba a unção dos enfermos, já chame um sacerdote e um diácono, receba a unção dos enfermos. Não deixe para os últimos instantes da vida, é muito arriscado. Pode ser que não dê tempo e a pessoa deixa de receber muitas graças. Olha o poder da unção dos enfermos. A unção apaga os pecados ainda não expiados. A unção apaga os pecados, bem como os vestígios do pecado. Alivia e conforta o ânimo do doente. Desperta nele uma grande confiança na misericórdia divina. O doente suporta melhor os incômodos e os sofrimentos da doença. Então, é um bem muito grande que a gente está fazendo para o doente. Ele está com essa doença, era para ele sofrer tudo isso. Sofrer um peso enorme. Com a unção dos enfermos, ele vai ter muito mais força. Esse sofrimento vai ser reduzido. Ele vai ter muito mais ânimo. Além disso, ele vai resistir com muito mais facilidade às tentações que o demônio o assaltar. E até pode obter a saúde do corpo. Então aqui também é muito importante sobre a unção dos enfermos. Além de tudo, a unção dos enfermos ela pode restituir a saúde. Muitos casos, a pessoa com a unção dos enfermos, ela consegue ser curada. Ela consegue a restituição da saúde. E se não vir a restituição da saúde, ela vai ter muito mais graça. Primeiro, para saber sofrer, para suportar aquele estado difícil, para conseguir repelir as tentações do inimigo, do demônio. Então são muitos e muitos bens. E se não restituir a saúde, ela vai ter todo o preparo para ir diretamente para o céu. Pode ter uma coisa melhor? Então, que nós recebamos, em um momento necessário, a unção dos enfermos e possamos divulgar para que outras pessoas também possam receber a unção dos enfermos, tão pouco falada, mas que tem um grande poder. Oitavo meio. Salvar uma alma. Salvar uma alma. Olha só o que diz na carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20. Meus irmãos, se algum de vós se extravia da verdade e alguém o converte, saiba que aquele que converte um pecador do seu erro, salvará da morte sua alma e obterá o perdão de muitos pecados. Olha como que Deus é incrível. Se você ajuda uma pessoa, uma alma, a sair do pecado mortal, se você consegue salvar uma alma, levar ela para o estado de graça, para a salvação, você não está fazendo um bem só para ela, você está fazendo um bem a si. É São Tiago que nos diz na Bíblia que você salvará da morte sua alma e obterá o perdão de muitos pecados, né? Abreviar o purgatório, obter o perdão de muitos pecados. O padre Paulo Sullivan dá um bom exemplo. Imagine, se alguém tivesse a felicidade de salvar de uma morte horrível o filho único de um rei, o quão agradecido ficaria esse rei? Esse rei faria de tudo por você que salvou seu filho. Imagine então com Deus, quando nós salvamos o seu filho. O mesmo filho que Deus se sacrificou, que ofereceu a sua vida para que pudesse ser salvo, e nós cooperássemos com a salvação desse seu filho querido por Deus. Imagina a alegria de Deus. Deus vai querer fazer tudo para nos agradecer por estarmos cooperando com a salvação desse seu filho querido. E como nós podemos salvar uma alma? Rezando, oferecendo missa, oferecendo bons conselhos, ensinando, dando livros, imprima livretinho, dê para eles, dando bons exemplos, com nossa própria vida. São muitos os meios. Então, faça tudo para salvar almas dos seus familiares, amigos, conhecidos. Ser amigo de alguém, amar alguém, não é simplesmente conversar, né? Trocar conversa no WhatsApp, poder sair, passear. É querer o bem, é querer a salvação da alma dessa pessoa. Senão não adianta nada. Que amizade é essa que você não quer o bem maior? O amigo, ele está disposto a fazer tudo pelo outro. E
E o que é essa amizade se você não está preocupado com a alma, com a eternidade dessa pessoa? Então, rezar, conversar, oferecer conselhos, oferecer bons livros, tudo isso é ajudar a salvar a alma. Nono meio, as indulgências. Conseguir o máximo, conseguir muitas indulgências parciais e indulgência plenária também. O máximo que tiver ao nosso alcance. É tão fácil conseguir indulgência. Por quê? Porque as indulgências têm o poder de ir encurtando o nosso purgatório. Tem uma frase que fala o seguinte: a confissão livra do inferno e a indulgência livra do purgatório. Quanto mais indulgência se consegue, mais abreviado fica o nosso purgatório. As indulgências vão apagando as consequências de nosso pecado. E é tão simples conseguir indulgências, desde usar objetos de piedade, né, uma cruz, né, um escapulário, uma medalha, beijar, fazer o sinal da cruz, rezar jaculatória, né, então rezar, né, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, fazer alguma invocação para Nossa Senhora, né, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Jesus Maria, eu vos amo, salvai almas. Doce coração de Jesus, sede o meu amor. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Quantas indulgências parciais e plenárias nós não podemos obter para ir encurtando o nosso purgatório. Extremamente necessário que nós possamos ganhar muitas indulgências ao longo de cada dia. Cada indulgência faz a diferença. Ah, mas um a mais que eu falar, Jesus, Maria e José, é uma indulgência. Faz diferença? Faz. Faz muita. Cada indulgência vai diminuir o tempo do seu purgatório. Pode ter certeza que quem está no purgatório se arrepende muito e fala: como eu gostaria de estar só para poder falar Jesus, Maria e José. Na terra para falar Jesus, Maria e José. Porque isso aliviaria muito, encurtaria o meu tempo do purgatório. Então nós estamos aqui, vivos, aproveitemos e conseguimos muitas e muitas indulgências. E o 10º meio, difundir a boa imprensa. Alguns podem falar: nossa, mas essa é a 10ª dica que o padre Paulo Sullivan colocou? Sim, difundir a boa imprensa. E que diferença faz? Em que é difundir a boa imprensa? Como que é importante divulgar a nossa doutrina, a nossa fé, a vida dos santos? Nossa, quantas coisas nós temos! E é muito importante. Por que o mundo está desse jeito? Porque o Brasil era um país católico. O país sempre teve, não somente a maioria, mas tinha realmente uma devoção, um fervor, uma fé maior. Por que está ficando desse jeito? Porque as pessoas procuram a verdade ou se entretêm somente em televisão, em celular, em coisas não só mundanas, mas até anticristãs, anticatólicas. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que difundir a nossa religião. Quantos e quantos tesouros nós não temos? Nossa, são muitos tesouros que nós temos na nossa igreja e ficam escondidos. Nós temos que compartilhar. Uma sugestão: compre livros, imprima folhetos e distribua para todo mundo que você conhece. Como é importante. Exemplo: pega o livro da Glória Polo. O livro da Glória Polo costuma custar R$8, R$10. Compra uns 10 exemplares do livro da Glória Polo, dê para várias pessoas que você conhece da sua família. Com certeza vai mudar. A pessoa vai ler o livro da Glória Polo, vai mudar, não tem como. Você vai estar dando a sua parte com R$10, você pode estar ajudando a salvar uma alma. Entra naquele tópico, né, que nós vimos, salvar uma alma. Com R$10 você ajuda a salvar uma alma. Que preço tem? Que recompensa Deus vai te dar? Você gastou R$10 e pode estar salvando uma alma. Procure livretinhos. Eu vou deixar aqui o site Quem Reza Se Salva, né, nosso site, que tem vários livretinhos. Tem um livretinho, por exemplo, do Santo Rosário. Imprime esse livretinho do Santo Rosário, dê para as pessoas. Tenho certeza que é um livro que vai fazer a pessoa se aprofundar, ter uma vontade, gostar, amar o rosário e querer rezar diariamente. Quantos e quantos livretinhos? Um livretinho de Santa Filomena, dá um livrinho de Santa Filomena, a pessoa vai ficar encantado com a vida dela. Tem um livrinho aqui das 3 Ave Marias, imprima o livrinho das 3 Ave Marias tão pequeno, dê para a pessoa, que a pessoa vai começar a rezar e vai começar a mudar a vida dela. Nossa, quantos livrinhos que não tem, que você não pode procurar na internet. Aqui mesmo, eu vou deixar o site Quem Reza Se Salva, vai ver na biblioteca digital do site. Agradeço ao Rodolfo que montou essa biblioteca digital. Sobre Eucaristia, tem um livro da Eucaristia do padre Angel Pena, que Ednet traduziu. A pessoa vai ler a Eucaristia, vai dar outro valor. O testemunho da Catalina Rivas sobre a Santa Missa. Nossa, são livros maravilhosos. Imprima ou compre. Tem tantas editoras boas, né? Nós vivemos num tempo que tem muitas editoras boas, né? Nós temos
é a editora da Imaculada, do Anderson Reis, tem a editora Magnificar, que tem produzido livros maravilhosos, a editora Cultor de Livros, a editora Quadrante, a editora Eclésia, a Biblioteca Católica. Nossa, não falta, não falta. A gente vive num tempo que tem muitas opções. Ah, mas é muito caro. Então, imprima. Acha às vezes uma gráfica mais baratinha, uma papelaria mais em conta, imprima. Tem livretinhos lá que entra no site Quem Reza Se Salva, tem livretinhos tão pequenininhos, tão curtinhos, e distribua. Ah, vou imprimir 10 por mês. Olha que maravilha! 10 por mês e distribui para cada mês 10 pessoas. Você vai estar fazendo um favor imenso, muito, muito grande. Então, é isto neste vídeo. Eu acredito que é um vídeo muito importante, porque pode fazer a diferença. Agora, às vezes, a gente pode não percebendo, mas quando a gente tiver nosso julgamento com Deus, tudo vai ser contabilizado. Tudo vai ser contabilizado. Então, o que a gente conseguir fazer para ir apagando as nossas dívidas vai fazer muita diferença. Ou como vai fazer diferença? Como eu falei, um mínimo indulgência, Jesus, Maria e José, vai fazer toda a diferença. Então, espero que tenha anotado. Vá seguindo. Às vezes é uma luta, um dia você consegue mais um, outro dia hoje eu não consegui do sofrimento. Vai anotando e vai se forçando. Vai perseverando, porque é assim que a gente vai obtendo, vai pedindo ajuda para Nossa Senhora, para Nosso Senhor e São José, nosso anjo da guarda, que assim a gente vai conseguindo caminhar. E vai, quem sabe, passar direto para o céu, ou então encurtar o nosso purgatório. Peço para que vocês compartilhem o vídeo, é um vídeo muito importante, tem que chegar a muitas e muitas pessoas, muito importante. A gente vai estar ajudando nesse processo de conversão, de santificação, é muito importante. Então compartilhe o vídeo e salve Maria, salve José.